as pessoas começam a questionar. Eu contei essa historinha para o Miguel, meu filho de 4 anos. E uma vez a gente teve um descuido. E aí a gente não percebeu, irmão, foi uma falha nossa. A gente deixou o portão aberto, irmão, e ele era pequenininho, ele tinha 1 aninho e pouco. Ele caiu da escada, irmão. Graças a Deus não aconteceu nada, Deus pôs as mãos. Deus guardou ele. E eu contando essa historinha, ele lembra até hoje. Ele lembra até hoje desse fato. Porque foi realmente algo assim, foi um desespero, porque quem tem filho não pode piscar, né? Foi o que aconteceu, foi um vacilo nosso, foi um erro. E ele caiu da escada, né? Deus pôs a mão, graças a Deus. E aí eu estava lendo essa historinha para ele, estava lendo ali, né? E aí eu falei, Deus, ele está conosco, filho. Deus, ele está conosco o tempo todo. Pregando mesmo a palavra para o meu filho ali no quarto. E ele falou assim, pai, se Deus está comigo, por que ele me deixou cair da escada? Meu filho tem 4 anos. Tem 4 anos, vai fazer 5 em fevereiro. Ele perguntou, pai, se Deus está comigo, mas com toda a ingenuidade, com toda a inocência mesmo, né? Ele não falou com malícia, ele falou com inocência. Por que Deus me deixou cair da escada? Ele falou assim. Eu falei, filho, Deus não deixou você cair da escada. Você andou em direção aos degraus, quando você caiu, Deus te segurou. Porque você está aqui, não está? Você poderia ter acontecido algo pior, mas Deus colocou as mãos. Deus, irmãos, Ele quer impedir que as pessoas caiam. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem. O cair é do homem. Se porventura você está caído, entenda que não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus você estar caído. Não foi culpa de Deus ele ter caído da escada. Foi uma falha minha, perdão. Foi um erro meu. Eu não vigiei. Não é? Ele caiu da escada, não foi por culpa dele. E não é porque Deus não guardou ele. Na verdade, Deus guardou. Mas Deus não impediu ele de cair, mas Deus pôs a mão para que ele não se machucasse. Porque ele não se machucou. São 12 degraus. Ele rolou os 12 degraus. Eu nem vi, eu só vi quando ele estava lá embaixo. E Deus colocou as mãos para guardar. Essa é a nossa fé. Deus não impediu que o fruto tivesse ali. Só que Deus, ele fez algo em seguida. Olha o que Deus vai fazer, ó. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas antes ele não temia. Por quê? Porque eles tinham algo que envolve o plano de Deus. Porque, tá aí, qual é o maior plano de Deus? Você quer saber qual é o maior plano de Deus? O maior plano de Deus é ter comunhão. Comunhão. O maior plano de Deus é ter comunhão com os seus filhos. O que Deus ele mais deseja, o que Deus ele mais quer, é ter comunhão com você. Por isso que ele fez tudo que você está vendo. Ele fez tudo, o universo, tudo. Ele fez para uma coisa. Ele fez por uma coisa. Deus ele fez por amor. Quando você olha para Cristo, para Jesus, na cruz do Calvário, sofrendo com açoites, né? com agressões, Jesus foi negado, foi traído, foi abandonado, ele sentiu dores, para que você pudesse ter esse momento de novo com Deus. Para que Deus ele possa chegar na nossa terra e a gente receber Ele, ter comunhão com Ele. Deus ele está fazendo tudo isso por causa de comunhão. Deus ele quer comunhão. Mas Deus ele não vai impedir você de ir para um caminho contrário se você quiser. Parábola do filho pródigo. O filho pródigo, deixa eu ver aqui uma coisa.
O filho pródigo, ele não foi impedido pelo pai de sair se ele quisesse. Ele foi embora. Ele saiu da casa do pai, pegando tudo aquilo que o pai tinha dado. Só que ele se arrependeu no final. Ele se arrependeu. O que Deus quer? Comunhão. Ele quer comunhão. Porque o filho volta arrependido. E para que a gente tenha comunhão com Deus de forma verdadeira, é necessário arrependimento. E isso poderia ter sido consertado aqui. Poderia ter sido consertado aqui se Adão tivesse feito uma coisa. Ele tivesse se arrependido. Deus é eterno em misericórdia. Aquilo poderia ter sido consertado ali. Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. E aí, e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses. A ordem foi para Adão. Olha só que coisa. Deus falou: você comeu da árvore que eu mandei que você não comesse. Aí Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você não vê um pedido de desculpa de Adão. Você não vê Adão falar: Senhor, me perdoe. Eu creio que aqui foi a maior dor de Deus, irmãos. Foi a maior dor de Deus. Por quê? Porque a maior dor de Deus é a separação. Deus não quer separar, irmão. Deus não quer divisão. Deus não quer separação. Deus não quer conflitos. Deus não quer guerras. Deus não quer isso. Deus não quer divórcio. Deus não quer. A separação não é de Deus. Se ele tivesse se arrependido, como filho pródigo, o Senhor receberia de braços abertos. Olha só. E aí versículo 13. E disse o Senhor, Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Todos eles culparam a Deus. Tanto a mulher como Adão culparam a Deus. Porque a serpente era uma alimaria do campo. A serpente não era uma obra de Satanás, a serpente era uma obra de Deus. Só que Satanás, ele tentou usufruir disso. Não foi o que aconteceu? Tanto que Deus vai punir ela também, olha só. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Percebe? Que ele está incluindo junto com os outros animais que foram criados por Deus. Porque Deus, ele cria do réptil até o mamífero. Ele cria todos os animais. O herbívoro, o anfíbio, Deus cria todos. E a cobra era o animal, a animaria mais astuta do campo, que Deus tinha feito. O adversário, ele toma conhecimento disso e utiliza-se disso para corromper eles, não é? Olha lá. E aí versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Às vezes, pelo excesso daquele conhecimento maligno, a pessoa, ela acha que está certa. Não, mas a culpa não foi minha. A culpa não foi minha. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que pensam: mas eu não errei nada, eu não falei nada, a culpa não é minha. A culpa não é minha, a culpa é daquela pessoa, a culpa é do fulano, a culpa é do beltrano, a culpa é da inveja, a culpa é disso, mas a pessoa, ela nunca se arrepende. Tem muitas pessoas nos dias de hoje, se nós não tomarmos cuidado, também
podemos ficar na mesma situação. Por causa do excesso, né, deste conhecimento, que não é um conhecimento que Deus quer para nós. Deus quer pureza, irmão. Deus quer santidade. Ele quer espírito. O Senhor, Ele quer ter contato conosco dessa forma. Mas o conhecimento externo coloca dentro do homem esse egoísmo. Não é? Coloca esse negócio de, não, eu estou certo, eu não estou errado, eu não sei onde é que eu errei. Ele me deu a mulher me deu o fruto, eu comi, e é isso que aconteceu. Eu não sabia que era o fruto. Eu comi dos frutos, o fruto que ela me deu. Olha só. E por causa disso, tá? Por causa disso, eles perderam a maior bênção que poderia existir para eles, que era a comunhão com Deus. Qual é o maior plano? Qual é o maior propósito de Deus? O maior propósito de Deus é ter comunhão com a sua criação. Deus, Ele quer ter comunhão conosco. Por isso que nós vemos o desdobrar deste plano até os dias de hoje. Por isso que nós vemos tudo o que aconteceu na Bíblia, todas as histórias, nós vemos todo o investimento de Deus. Deus, Ele é o maior investidor da humanidade. Ele investiu no Éden, Ele investiu na Arca de Noé, Ele investiu na Arca da Aliança, Ele investiu na terra de Canaã. Deus investiu na cruz do Calvário. Eu creio que a cruz do Calvário foi o derradeiro investimento. Mas por que Deus investe tanto na humanidade? Porque Ele tem um plano especial que nos envolve. Deus, Ele tem um plano maior que envolve você e eu. Amém? Deus tem esse plano. O que Deus, Ele quer com esse plano? Eu sei que Ele quer uma coisa, é o mais importante de tudo, comunhão. Deus, Ele quer comunhão. Você imagina Deus antes da criação de todas as coisas. Será que Deus se sentia só? Será que Deus se sentia sozinho? Eu tirei isso da história que o meu filho leu, que eu li para o meu filho. Antes da criação, a historinha conta assim, Deus se sentia sozinho. Que forma bonita de explicar, irmão. Eu achei muito bonito isso. Conta a história assim, Deus se sentia só e criou todas as coisas para que Ele pudesse ter comunhão com seus filhos. Eu achei isso tremendo, irmão. Mas que tremendo. Imagina algo que é muito mais do que uma eternidade. Deus sozinho, Deus só. Eu imaginei assim também. É claro que Deus não tem necessidade, não tem falta de nada. Mas eu acredito que Deus é amor, irmãos. Deus, Ele quer amar, Deus, Ele quer comunhão. Deus, Ele quer isso, irmão. Deus é calor, irmão. Deus, Ele é amar, Ele é amor. Deus, Ele quer comunhão, não existe mácula, não existe trevas em Deus, não existe maldade. Por que existe maldade? Porque fica, não, irmão, Deus não quer isso. Quem quis foi o homem. Quem quer é o homem. Faz essa pergunta para si mesmo, por que você quer o mal? Por que você quer a maldade? Não é para Deus que você tem que questionar. Você tem que questionar a si mesmo. Por que você quer o pecado? Antes de questionar a Deus por causa da maldade, questiona por que você quer mentir. Questiona por que você quer fazer as coisas assim. Eu tenho que me questionar por que eu quero fazer as coisas erradas. Por que eu quero fazer as coisas? Por que eu não quero ter comunhão com Deus? Por que tem dia de domingo que eu deixo a chuva tirar a minha comunhão com Deus? Por que tem dias de domingo que eu deixo o pecado me atrapalhar? Por que eu deixo o vizinho? Por que eu deixo a família? Por que eu deixo a mulher? Porque aí, no seu caso, por que eu deixo o meu marido? Por que eu deixo meus filhos influenciar? É a pergunta que você tem que fazer para si mesmo, não é para Deus. Por que existe a maldade no mundo? Não, faz essa pergunta para si mesmo. Por que eu coloquei a maldade no mundo? Não é? Aí eu estava vendo uma história, a pessoa contando para mim. Ele falou, vê se é possível uma coisa dessa. A pessoa chega na minha loja, né? Eu sou comerciante, ele chega na minha loja e ele começa a falar da corrupção do país. Não, porque o país é corrupto, porque os políticos é corrupto, porque isso é corrupto, é a corrupção no país. Aí na hora da pessoa me pagar,
Ou na hora de eu falar, a pessoa ela quer um jeitinho, ela quer que quebre ali, ela quer, mas não tem como fazer mais barato, para fazer mais barato eu preciso fazer de forma ilegal. Não, pode fazer então. Faz de forma ilegal porque é mais barato. Olha a cabeça da pessoa. Olha a cabeça, irmãos, do ser humano. Você prefere pagar o que é mais caro, mas o que é certo? Ou você prefere pagar o mais barato com um jeitinho brasileiro? Tem isso, não tem? Não tem isso do jeitinho brasileiro? Não, eu quero o jeitinho brasileiro. Cuidado, irmão. Aí depois você está questionando a maldade. Por que existe o mal no mundo? Então, essa pergunta você tem que fazer para si mesmo. Por que existe? Porque as pessoas querem ficar longe de Deus, irmão. E Deus não quer isso. Deus, ele quer comunhão com a sua criação. Por isso, eu vou passar para a próxima parte para encerrar e nós vamos orar depois, tá? Capítulo de número 27 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, que é o objetivo da cruz, tá? Eu poderia fazer um grande panorama aqui, mas falando sobre os investimentos, né? Tudo aquilo que Deus ele tem investido para que essa comunhão não fosse quebrada. Nós sabemos que Deus ele teve vários planos para que a comunhão não fosse quebrada. Ele teve a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? Pois é. Ele teve os profetas. Ele teve o ministério sacerdotal. Teve a vinda de Cristo agora. Teve a igreja. Hoje é a igreja. Qual é o momento da comunhão com Deus? Qual que é a comunhão com Deus? É Bíblia, é a palavra. Essa é a nossa comunhão. E nós não podemos abrir mão disso tudo. Não podemos. Aí no versículo de número 27, capítulo 27, versículo de número 32, diz assim, ó. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Golgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Por quê? Porque aquilo embebedava ele, poderia embebedar ele, e ele não sentiria dor. Olha como Jesus ele estava disposto a passar por aquilo. Aí você vai falar assim, mas Daniel, ele não queria passar o cálice lá no monte, quando ele estava orando antes de ser capturado? Sim, mas esse cálice que Jesus queria passar, é claro que envolvia a parte da aflição. Mas Jesus ele está vendo também o que ia acontecer à frente com os discípulos. Provavelmente Jesus ele olhou num vislumbre para o futuro e viu o sofrimento que também ia ser causado nos discípulos. E talvez isso foi uma dor grande para ele também. A angústia que Jesus estava sentindo era algo surreal, irmãos. Ele pediu aquele momento, passa de mim esse cálice, não é a mesma maneira de você, passa de mim essa dívida, passa de mim esse boleto, não é a mesma coisa, irmão. E às vezes a gente tem na cabeça que foi, mas não é a mesma coisa. Jesus ele falou, passa de mim esse cálice, mas aquele sofrimento era algo que transpirava sangue. Saía sangue pelos olhos, ele suava sangue. Então é um sofrimento que você não tem ideia do que é. Você não imagina. Jesus ele está vendo à frente. Jesus ele não está vendo só a crucificação, porque a cruz para Jesus foi o momento derradeiro. Foi onde o sofrimento ia acabar. A partir daquele momento que passasse, é claro. Mas olha só, a ideia de beber o vinho misturado com fel, ele não quis, porque aquilo tem uma propriedade anestésica. Vamos dar para ele, porque ele não vai sentir dor, ele não vai ficar sofrendo, ele vai, dar logo o vinho misturado com fel, porque quem sabe não vai logo, para não ficar sofrendo muito. Porque eles tinham isso também, vai logo, vai, vamos acabar logo com isso aí, porque por isso que perfuraram Jesus, para garantir que ele já morresse naquele... É igual você quer acelerar o serviço, é mais ou menos isso. Vamos acelerar logo o serviço aí. Dá logo um vinho para ele aí, para ele bebedar, bota ele na cruz lá e ele vai logo. Mas Jesus não quis. Que interessante, né? Deus ele fez por amor. Quando você olha para Cristo, para Jesus, na cruz do Calvário, sofrendo com açoites, com agressões, Jesus foi negado, foi traído, foi abandonado,
ele sentiu dores, para que você pudesse ter esse momento de novo com Deus.